Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Leite, eu sou professora de Educação Física, formada pela UNB, Universidade de Brasília. Formei junto com a Lorena, professora de vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o Pilates. Eu tenho formação em Pilates solo e bola e vou falar um pouco sobre o Pilates solo com vocês, ok? Vamos lá? Com certeza vocês já ouviram falar sobre o método Pilates, mas eu não sei se vocês conhecem a história do Joseph Pilates, criador desse método. Eu coloquei aqui já que ele é uma lenda, porque ele pode ser considerado uma lenda mesmo. Joseph Pilates foi muito importante, criou esse método que é conhecido no mundo inteiro e teve uma história muito legal. Vamos conhecer um pouquinho? Joseph Pilates nasceu numa cidadezinha na Alemanha em 1883. O pai dele era um ginasta premiado e a mãe dele era uma naturopata. Naturopatas, eles acreditam na autocura, que o corpo pode se autocurar, sem remédios, sem coisas assim, sem nenhum estímulo externo. Ele tinha asma e raquitismo. Então, Joseph Pilates começou a fazer exercícios fora de casa, do lado de fora, ao ar livre, por conta da asma. E isso trouxe também melhoras para o raquitismo dele por conta da vitamina D. Porque do lado de fora ele ficava pegando sol e tudo mais, então começou a pegar a vitamina D e melhorar também do raquitismo. Aos poucos ele começou a ter evoluções com a atividade física e começou a se dedicar mais a isso. Começou a se dedicar à atividade física e aos cuidados com o corpo para tirar essas desvantagens físicas que ele tinha. E ele prestava sempre muita atenção na respiração por conta da asma. Então a respiração era algo muito importante para ele e ele começou a dar muita atenção para isso. Aos 14 anos, o Joseph Pilates já posava para gráficos anatômicos. O que é incrível, porque gráficos anatômicos a pessoa precisa estar muito bem, a musculatura muito bem definida, um baixo índice de gordura no corpo para posar para gráficos anatômicos, né? Então aquele menino que era doente, que era fraquinho, aos 14 anos já estava posando para gráficos anatômicos. Ele praticava esqui, artes marciais, yoga, musculação, ginástica, e foi virando um atleta de ponta. Então, o método Pilates foi desenvolvido baseado nessas atividades que ele praticava. Então, a gente vai ver movimentos que lembram artes marciais, que lembram a ginástica. Você tem a inspiração de tudo isso no método Pilates. A gente consegue encontrar e identificar. E ele também se inspirou nos movimentos naturais dos animais, como vocês podem ver aí, um gatinho se espreguiçando. Ele se inspirou nesses movimentos naturais também, porque uma das coisas do Pilates, um dos princípios é essa naturalidade, essa fluidez que os animais têm, né? Porque eles não são como nós humanos que pensam tanto antes de fazer as coisas, eles têm os movimentos mais naturais, mais fluidos. Então, em 1912, Joseph Pilates mudou-se para a Inglaterra. E lá ele trabalhou como boxeador profissional, como artista circense. E ele também trabalhou até como treinador de defesa pessoal da Scotland Yard. Então, ele teve realmente uma presença muito importante lá na Inglaterra. Na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades britânicas prenderam Joseph Pilates. Então ele ficou em um campo de concentração com outros alemães lá. E as condições de saúde eram precárias, era tudo sujo, a comida não era boa, condições precárias. Mas mesmo assim, ele sempre estimulava os colegas a se manterem saudáveis, a se manterem praticando atividades físicas, para não perderem a qualidade de vida mesmo estando em um campo de concentração. E isso é incrível. E aí lá tinham também soldados alemães que haviam se ferido na guerra.
alguns soldados não conseguiam nem se levantar da cama, porque estavam muito mal. Então, Joseph Pilates teve a ideia de tirar molas da cama, adaptar para que eles pudessem se exercitar mesmo deitados, mesmo acamados. Nessa época que eles estavam lá no campo de concentração, teve uma epidemia de gripe muito grande. E dizem que todos os soldados que estavam sob os cuidados de Joseph Pilates não morreram. Não teve nenhum soldado que morreu que estava sob os cuidados de Joseph Pilates. Por isso, não só por isso, mas por essa e outras, esse cara é uma lenda, né? Então, Joseph Pilates resolveu, depois da guerra, ele voltou para a Alemanha, passou um tempo lá, trabalhou com importantes coreógrafos de balé, trabalhou com muita gente da dança e também treinou a polícia alemã. Decepcionado com a realidade política, em 1923, Pilates resolveu mudar-se da Alemanha por conta do nazismo e foi para os Estados Unidos, mais precisamente para Nova York. No navio, quando ele estava indo para lá, ele conheceu a sua esposa, sua futura esposa, Clara. E eles foram juntos para Nova York. Lá eles casaram-se e lá eles também abriram um estúdio, que a princípio era de contrologia. Então não tinha já o nome dele, Pilates, a metodologia. O nome era contrologia, que é a união da mente, respiração e movimentos. Que o conceito é esse, da mente conseguir controlar o seu corpo. Então, eles tinham esse estúdio e esse estúdio ficava perto. Esse estúdio ficava perto de alguns estúdios de dança. E aí, Joseph Pilates começou a ter muitos clientes da dança. O pessoal da dança ali em volta começou a conhecer o método dele e usar tanto para fortalecimento quanto para flexibilidade, equilíbrio e até mesmo para reabilitação. Porque é sabido de todos que a dança pode causar muita lesão, principalmente a dança de alto nível. Pode causar muita lesão e Joseph Pilates ajudava-os na reabilitação deles. Então, a contrologia, o foco era nos músculos posturais básicos, que hoje a gente entende como core. A vida de Joseph Pilates nos Estados Unidos. Joseph Pilates escreveu 2 livros, Return to Life Through Contrology e Your Health. Esses 2 livros ficaram bem famosos, eles até hoje são possíveis de ser encontrados. Ele manteve-se em forma durante toda a sua vida e ele faleceu em 1967, aos 83 anos de idade, em Nova York. Existem algumas especulações com relação à morte de Joseph Pilates. Ele morreu relativamente cedo para quem era tão saudável como ele. Existem algumas especulações porque houve um incêndio no estúdio que ele tinha com a Clara e ele tentando salvar as máquinas, porque lembra a história que eu falei dos soldados deitados que ele pegou as molas? Ele desenvolveu com essa ideia, ele desenvolveu o que a gente vê hoje, aquelas máquinas que a gente vê hoje do Pilates. Então, ele estava tentando salvar as máquinas dele e inalou bastante fumaça. Dizem que ele pode ter falecido por ter inalado a fumaça, ele já tinha asma desde criança, então pode ter tido complicações. Dizem que ele ficou muito triste porque perdeu tudo, morreu de tristeza. Dizem que ele, por ter ficado muito triste, se viciou em uísque, ele já fumava charuto e que ele só aumentou o consumo dessas coisas e acabou falecendo. Não se sabe ao certo, mas o importante é o legado que ele deixou. É toda essa metodologia que ele deixou de presente pra gente. Clara, a esposa dele, continuou com o estúdio, manteve
manteve a metodologia dele viva e está viva até hoje. Então, esses dois são os dois livros que ele escreveu. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o método Pilates. O método Pilates tem muito, como eu falei, a consciência da respiração, que era muito importante para ele por conta da asma. Então, é ter essa consciência da respiração e o alinhamento da coluna vertebral. São as duas coisas mais importantes no Pilates, que você tem de estar sempre prestando atenção. Como estou falando com pessoas, com futuros professores de educação física, é o que vocês têm de estar prestando atenção nos alunos de vocês. Então tem a Powerhouse, que é a casa de força, que é onde se encontra o centro de gravidade do nosso corpo, de onde origina-se a energia dos movimentos, que segundo Joseph Pilates é de onde se origina a energia para os movimentos. E se a gente parar para pensar, tudo quanto é movimento que a gente faz, a gente aciona a casa de força mesmo. Se a gente vai fazer um agachamento, você não precisa estar fazendo Pilates. Você vai ter muito acionamento da casa de força. Se você vai fazer barra, que você pensa aqui em cima, são braços, costas, você tem muito acionamento da casa de força também. Você sente o abdômen, você sente tudo sendo trabalhado. Você tem que concentrar tudo isso, contrair para poder realizar o movimento. Então a gente tem aqui a casa de força. São os músculos do abdômen, do glúteo, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, todos os glúteos. E musculatura da lombar. Ok, então temos os princípios originais do método Pilates, que enfatizam o controle da mente sobre o corpo, bem como a suavidade, precisão e harmonia com que os movimentos devem ser realizados. Então os princípios são esses: respiração, o centro, a concentração, o controle, a precisão e a fluidez. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Então vamos falar um pouquinho sobre a respiração. Vamos ler essa citação de Joseph Pilates. Respirar é o primeiro ato da vida e o último. Nossa própria vida depende disso. Já que não podemos viver sem respirar, é tragicamente deplorável observar os milhões e milhões que nunca aprenderam a dominar a arte da respiração correta. Isso, gente, é uma coisa incrível o que ele disse, que é verdade. Se a gente observa um neném respirando, ele já sabe respirar direitinho, mas a gente desaprende com a vida. E aí, às vezes, você fala, respira fundo, e as pessoas já enchem a barriga, ou então enchem o peito, quando, na verdade, a gente tem que acionar o músculo do diafragma, que é essa musculatura que divide aqui o tronco do abdômen, a parte de cima da parte de baixo. Essa musculatura que divide aqui assim, embaixo das costelas. Então, o diafragma ele fica sobre os pulmões. Quando você inspira, o diafragma sobe. Quando você expira, ele desce e pressiona os pulmões para o ar sair. Quando a gente inspira e o diafragma sobe, o que tinha de se expandir, o que tem de se expandir são as costelas. Então as costelas têm de vir para o lado, para frente, para trás. Essa caixa aqui das costelas tem de expandir. Não aqui, não no abdômen, não é peito nem abdômen. Expande as costelas. A inspiração é feita pelo nariz, não é feita pela boca. Então, inspirar pelo nariz, expirar é pela boca. Joseph Pilates nos ensina a expirar sem fazer biquinho e sem soltar som, sem emitir som. Então, a gente inspira pelo nariz, na expiração é com a boca semi-aberta, deixa o ar sair. E quando inspira, a caixa torácica tem de se abrir. As costelas têm de se expandir.
Então, como um exercício, vocês podem fazer de colocar as mãos sobre as costelas e fazer a inspiração até conseguir realizar esse movimento de expansão das costelas. Vocês vão ver o quanto isso é difícil, porque a gente realmente desaprende a respirar. E isso é impressionante. Sobre a centralização. A centralização é a respeito do powerhouse mesmo, que é o centro de gravidade que a gente tem, que são as 4 camadas do abdômen, mais o assoalho pélvico, mais os eretores profundos da coluna e flexores e extensores de quadril. Tá? Então aqui a gente tem o oblíquo externo, transverso, existe também o oblíquo interno, que não tá aqui nessa foto. Reto femoral também faz parte, ok? Então muita gente esquece disso às vezes, que o reto femoral faz parte da casa de força, ok? Reto do abdômen, tem a parte inferior do reto do abdômen também. Quadrado lombar, lembrando que a gente tem um músculo inferior aqui, deixa eu passar, um músculo mais interno, chamado multífidos, que é muito trabalhado no Pilates e é muito importante porque é ele que dá essa estabilização para essas vértebras da lombar que são tão sensíveis. Porque aqui em cima tem menos lesão normalmente nessa parte torácica, porque é onde a gente tem também o auxílio das costelas. Aqui em cima, cervical e lombar, a gente tem mais lesão, porque não tem, elas são partes mais protegidas e mais móveis, principalmente. A parte torácica é bem menos móvel do que a cervical e a lombar, que tem muito mais mobilidade. Então, elas são mais sujeitas a lesões. Ter os multífidos fortalecidos é muito importante. A gente ouve falar muito pouco deles. Mas essa musculatura mais profunda da lombar aqui. Então, glúteo máximo, glúteo médio, ok? Os eretores da espinha são extremamente importantes para manter a sua postura ereta. Aqui a gente tem também o oblíquo interno, que não estava na outra foto, ok? E é isso. E temos também aqui o assoalho pélvico, que é muito importante também. Então, a base muscular do Pilates é essa. São os músculos que hoje a gente conhece como músculos do core, que eram chamados de casa de força. E no Pilates é ainda chamado de casa de força, ok? Powerhouse. O outro princípio é a concentração, que é a atenção e importância a todas as partes do corpo. Para você realizar os exercícios de Pilates corretamente, você tem de estar muito concentrado, porque são várias informações. É o pé de um jeito, concentra na parte certa que vai fazer a força. E essa transformação do pensamento, a concentração é essa transformação do pensamento em movimento. Então você imagina, você recebe as informações de como será o movimento e você o realiza, porque você está concentrado. Ok? Então vai ter sempre esse aspecto de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Não é só uma coisa, um movimento, né? Você tem outros aspectos, outras partes do corpo que você tem de prestar atenção. O controle é você saber recrutar a musculatura que você deseja. Eu quero recrutar a musculatura do abdômen. Você concentra antes e aí você tem o controle daquela musculatura. Eu quero recrutar a musculatura do glúteo. Concentra, controla. Então isso visa você ter aquele padrão harmônico de movimento. O movimento não ser feito de qualquer jeito. Aquele movimento doido. É aquele padrão harmônico, fluido, ok? Vamos falar de fluidez um pouquinho mais na frente. Precisão, que é o refinamento do controle e equilíbrio dos diferentes músculos envolvidos. Então, precisão é você ter aquele movimento preciso, do jeito que tem de ser. Então, você se concentra, você
controla a musculatura que você quer e aí você tem precisão de movimento, o que evita o gasto desnecessário de energia com outras contrações que você não precisa ativar naquele momento. A fluidez, eu acho, para mim, é uma das coisas que mais caracteriza os exercícios do Pilates. Porque muitas vezes a gente vê exercícios que são originalmente do Pilates, mas que as pessoas fazem de qualquer jeito e aquilo não pode ser caracterizado Pilates. A fluidez do Pilates é linda. É aquele movimento perfeito, bonito, limpo e fluido. Se você vai fazer, eu vou fazer um abdominal e você se joga, dá aquele impulso, aquele tranco, isso não é Pilates. O Pilates é fluido, ele é um movimento que vai e que volta com fluidez. Então, a qualidade do movimento límpido, contínuo e cadenciado. Então, vamos a algumas orientações para você que pretende dar aula de Pilates um dia na sua vida. Primeira, não tenha pressa. Os movimentos do Pilates, eles têm de ser muito controlados, muito fluidos, como eu disse anteriormente. Então, não tenha pressa para o aluno fazer logo. Vamos logo, vai. Isso não existe no Pilates. Vai, rápido. Não. É tranquilo deixar o aluno fazer tendo controle de tudo, ok? Observe a postura do aluno o tempo todo. Observe se ele está perdendo a postura, se ele está saindo do alinhamento que ele deveria ficar no exercício. Oriente sempre a respiração, não esqueça. Se não estiver respirando certo, não é Pilates. Oriente sempre a respiração, a inspiração pelo nariz, a expiração pela boca. A respiração correta, sempre, não deixe de prestar atenção nisso. Uma coisa muito importante, evite conversar enquanto o seu aluno está fazendo atividade física, está fazendo os exercícios. Por quê? Acontece, às vezes, a gente está entediado e quer conversar para passar o tempo logo, lembrou de um assunto, enquanto o aluno está fazendo o exercício, não faz isso. Fala depois, porque você vai tirar a concentração do seu aluno, que é tão importante, e você vai perder a concentração no que você precisa focar, que é a postura, a respiração, a execução do movimento, ok? Sempre lembrar com relação à contração do abdômen, nunca deixar o abdômen relaxar. Então, está sempre lembrando o seu aluno, contrai o abdômen, contrai casa de força, e o aluno vai se lembrando, cada vez que você falar, ele vai contrair, até que isso vai virar automático, ele já vai ter essa automatização do movimento. Então, tudo que ele fizer, ele vai estar fazendo com o abdômen contraído. Até que isso vai chegar na rotina dele. Ele vai estar sempre com o abdômen contraído, ele vai estar sempre com a postura boa, ele vai estar sempre respirando direito. Isso leva um tempinho, mas isso depende de você, da sua ajuda. Ok? A pelve tem de sempre estar em posição neutra. Então, temos a pelve, ela não vai nem para trás, nem para frente, aquela retroversão, e nem aqui numa hiperlordose. Ela é reta, ela é neutra. Isso tem uma base do balé. Isso tem aquele reflexo da influência do balé no Pilates. Outra coisa é a cervical alinhada. Muitas vezes acontece em diversos movimentos da cervical ou ficar para trás ou para frente. Ela tem de estar sempre alinhada. É manter esse padrão do em pé, de quando você está em pé olhando para frente, cervical alinhada o tempo todo, em todos os exercícios, ok? Tirando, obviamente, com exceção, obviamente, daqueles que você tem de puxar a cabeça, enfim, que você vai ter de mudar a curvatura da cervical, mas é intencionalmente, ok? Parte do movimento. Observar se os ombros estão tensionados. Isso é muito importante, isso acontece muito. O aluno está fazendo uma coisa que é difícil, é desafiadora, e aí ele
começa a tensionar os ombros. Observe, peça que ele relaxe, toca, fala, desce, relaxa os ombros, ok? Ok. Vocês têm... Uma outra orientação é pare o exercício quando a musculatura começar a fibrilar. Isso é uma coisa que a gente vê de muito diferente na musculação. Por exemplo, tá tremendo? Continua! Mas no Pilates, como é a excelência, um dos princípios é essa fluidez, é o controle. Vocês viram os princípios antes? Então, que a precisão, se começa a fibrilar, você perde qualidade de movimento. Você perde essa precisão do movimento. Começou a fibrilar, interrompe, passa para o próximo. Então, isso é uma coisa muito importante, que o exercício simples e bem realizado é melhor do que um complexo e desordenado, mal feito. Então, não vai querendo ser o professor que só passa exercício difícil e aí você pula etapas. Vamos primeiro para o simples, deixe esse simples muito bem feito e aos poucos, gradativamente, vocês vão aumentando a dificuldade, o nível de dificuldade dos exercícios. Combinado? E por último, toque nas regiões que precisam ser ativadas, que precisam ser conscientizadas, como o ombro, o abdômen, mas peça licença. Nunca chegue tocando seu aluno sem pedir licença, sem falar com licença e toca, aí explica, ative aqui, claro. Se for glúteo e for a pessoa do sexo oposto, mesmo que seja do mesmo sexo, não toque. Tem partes que não convém, ok? Bom, agora que vocês já conhecem a história do Pilates, a história do Joseph Pilates, os princípios e já tem as orientações, vamos para os exercícios. Então, o primeiro exercício é o 100. Com as pernas estendidas, pontas de pé, concentra bem nessa postura, a pelve sem retroversão, pelve neutra, ok? Os braços posicionados lateralmente ao corpo, vai elevar um pouquinho os braços, tirá-los um pouquinho do chão, subir, elevar o tronco aqui, elevar as pernas e mexer, mantendo sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Quando fibrilar, pode descer com fluidez. Excelente. Exercício de número 2 é o rolamento para cima. Com os braços lá atrás, isso. Pontas de pé. Você vai com fluidez. Concentra bem, um segredo para esse exercício é concentrar bem aqui no abdômen, deixar a lombar encostar no chão, que aí você vai subir com mais facilidade. Então vai inspirar o movimento antes de começar o movimento e aí sobe, faz flex com os pés, posiciona as mãos ao lado dos pés e volta desenrolando devagar, bem concentrado. Respiração, sempre inspira quando está parado, expira para realizar o movimento. Inspira quando chegar lá, isso. Se for para ficar, mantém inspirando e expirando. Na hora de descer, inspira, expira e desce. Prestando bem atenção sempre como a Lorena bem fez nos pés, no movimento dos pés. Não existe o pé frouxo no Pilates, então ou é ponta ou é flex, nunca é um pé neutro. Terceiro exercício, rolamento para trás com as pernas afastadas. Então, com as pernas posicionadas em ponta de pé, braços lateralmente, vamos elevando as pernas aos poucos, devagar com fluidez e vai passar lá para trás, afastando um pouquinho as pernas e fazendo flex. Faz flex com os pés
Isso. Isso vai alongar toda a cadeia posterior. Faz ponta de volta, inspira, expira e desce devagar. Contração total de abdômen é o que te proporciona esse movimento fluido e perfeito, como foi feito agora. Agora, o próximo movimento é o círculo com uma perna. Esse exercício parece muito fácil e, na verdade, ele acaba sendo um dos exercícios mais difíceis, eu acho. Ele é bem dificinho, porque a execução dele tem de ser certa. Então, o que a gente vai fazer? A perna de baixo vai ficar em flex. A perna de cima pode elevar a outra, isso, fica em ponta de pé, que ponta mais linda. Pode elevar um pouquinho mais e vocês vão girar a perna e o quadril não pode mexer. Então, não pode ter essa elevação da crista ilíaca. As cristas ilíacas mantêm-se no mesmo alinhamento e isso é muito difícil. Porque dá uma vontade do corpo mexer, é automático. Pode girar ao contrário agora. Isso. Então, vocês contam. No Pilates não existe, pode descer, não existem séries. 3 de 10 faz um exercício e passa. As repetições são de 8 a 12, ok? Pode fazer outra perna só para não ficar torta. Isso, então sempre cuidando para não mexer, não deixar subir a crista ilíaca. Isso, pode voltar. Maravilha, tá mexendo um pouquinho, contrai bem. Próximo exercício, rolamento para trás. A Lorena vai sentar, então sempre que seu aluno for sentar, peça que ele vire de lado para sentar. Então, virou de lado, sentou, pode sentar lá na beirinha do tapete, vai abraçar as pernas. Então, a Lorena vai deitar e parar nessa posição. Agora, abraça um pouquinho mais. Abraçou as pernas. Pode dar um auxílio? Pode. Claro que pode. Aos poucos, o aluno vai adquirindo o equilíbrio e vai fazendo sozinho. Volta devagar. Ótimo. Deitada novamente. O próximo exercício é o alongamento de uma perna. Com os dois pés em ponta, você vai tirar as duas pernas do chão. Então, eleva um pouquinho as duas pernas. E aí, você vai abraçar eleva o tronco, desculpa, esqueci de falar, e troca. Isso, sempre com fluidez, tronco elevado, nenhuma das pernas toca o chão, ponta de pé o tempo todo e fluidez. Não esquece a respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Ok? Muito obrigada, pode descansar. Próximo exercício é o alongamento de duas pernas. Então, o que a gente fez no exercício anterior, agora a gente vai fazer bilateralmente, ok? Então, as duas pernas estendidas, eleva as duas pernas, eleva o tronco, abraça as duas pernas, estende, perfeito, ok? E volta. Próximo exercício, alongamento da coluna. Então, com a posição inicial das pernas abduzidas, só um pouquinho, não é aquela super abdução. Pernas levemente abduzidas, os pés em flex, coluna reta. Isso. Vai inspirar, expirar e descer com as mãos aqui entre as pernas. E volta. Sempre volta para a posição inicial. Pode descer e segurar um pouquinho mais. Sentir bem o alongamento. Inspira, expira e volta. Próximo exercício, rolamento com pernas afastadas. Então, posição inicial, segurando nos tornozelos, com os braços aqui por dentro, pontas de pé e tronco bem retinho. Vai
abduzir as pernas e estender os joelhos, rolar para trás e encostar os pés no chão. Voltou, segurando as pernas ainda, volta para a posição inicial, flexiona os joelhos de volta. Perfeito. Que aluna linda, gente. Agora a gente vai fazer o chutes com uma perna. Lembrar de manter sempre a contração dos glúteos. Sempre que a gente estiver nessa posição, manter os glúteos contraídos. Isso vai ajudar na proteção da coluna vertebral e também no fortalecimento dessa musculatura. Então, esse exercício trabalha muito a coordenação motora. Um pé, a gente vai fazer alternância de pés. Um pé está subindo, o outro está descendo. Um pé vai estar, o pé que está subindo vai estar em ponta e o que está descendo vai estar em flex. Então, sobe esse aqui em ponta, desce esse em flex. Isso. Perfeito. Que gracinha. Lindo. Perfeito. É isso. Próximo exercício agora é a tesoura. Então, com os braços ao lado do corpo, pernas estendidas, pés em ponta, vai elevar as pernas, tirar o quadril do chão, volta. Isso, faz sem dar tranco. Vai com fluidez tirar as pernas do chão, elevar o quadril, segura as costas e vai alternar as pernas, uma vai para trás, outra para frente. Pernas sempre bem estendidas, joelhos sempre em completa extensão e pontas de pé. Perfeito, juntou as pernas, volta os braços, desce devagar e foi linda. Ok. Próximo exercício agora chama-se chutes laterais. Então, a Lorena já está na posição inicial, ponta de pé, a gente vai chutar para frente e para trás, só que você não deixa o tronco mexer. Então, essa é a dificuldade do movimento. Tende a manter, ó, já mexeu um pouquinho, mantém o tronco bem parado e mexe, sempre contraindo bem o abdômen. Isso. E voltou. Ótimo. Aí é só fazer o outro lado. Próximo exercício é a natação. Então, em decúbito ventral, agora, pernas estendidas, braços estendidos, pés em ponta, tudo certo, corpo certinho. Contrai bem os glúteos, eleva as pernas, eleva os braços e vai alternar. Isso mesmo. Presta atenção que a cervical dela tá bem certinha, então não pode ir lá para baixo e nem pode ficar aqui para cima. É neutra, cervical neutra, como eu havia falado antes. Terminou, juntou, desceu devagar. O próximo exercício vai ser o balanço. Então, ainda em decúbito ventral, a gente vai pegar nos pés. Isso, segura os pés. Lembra da contração dos glúteos o tempo todo. Lorena já fez certinho, tirou aqui peito. Tenta levar os joelhos e vai balançar. Isso. É um exercício muito difícil, mas que aciona muito as musculaturas mais profundas da lombar, ok? Desceu, volta para a posição inicial. O próximo exercício é a flexão de braços. Então, começando em pé, vocês vão descer para o pé, pegar lá no chão e caminhar com as mãos para frente até ficar com o corpo retinho, quadril encaixado, perfeito. Agora, os cotovelos apontando bem para o lado, vocês vão descer na flexão e voltar. Agora, volta caminhando com as mãos lá para o pé e volta devagar.
Então, agora o último movimento vai ser um desafio para todos. Quem quiser fazer, gravar e mandar para a Lorena, pode fazer que vai ser muito legal. Vai ser os chutes laterais ajoelhado. Esse exercício é bem difícil. Pode ser que vocês o façam, mas não de forma perfeita. Eu quero de forma perfeita, hein? Vamos ver se a Lorena faz. Vamos lá. Então, de joelhos, apoia a mão ao lado, isso. Mão na cabeça, estende a perna e vai com a perna lá na frente e volta. E o desafio é não mexer o tronco, não mexe o tronco de jeito nenhum. Isso. E voltou. Lorena passou no teste, fez perfeitamente. Desafio número 2. Nessa posição inicial, pernas bem estendidas, pés em ponta. A gente vai para a vela, subir com fluidez para a vela. Isso, contrai bem o glúteo para ficar mais retinho ainda. Contrai mais. Isso. E aí vai pegar uma perna, alongar uma perna aqui embaixo, pode segurar ela. Isso. E troca. Troca. Excelente. Tcharam! E o último desafio, desafio número 3. Eu quero ver quem consegue ficar 1 minuto. Eu não vou desafiar a Lorena, porque a Lorena já está cansada depois de gravar os vídeos. Então, ficar 1 minuto nessa posição que a gente vai aprender agora. Começando sentados, abraçando as pernas, segurando as pernas. Isso. Os braços vêm para o lado do corpo estendidos. Isso. E as pernas vão devagar estendendo. Estende os joelhos com ponta de pé. Mantém o peito sempre aberto e fica nessa posição chamada provocador. E é isso aí.